Jornalista crava que Palmeiras passará pelo Flamengo e diz: se preparem para a virada. Caixa Econômica volta à justiça pedindo anulação do leilão e a torcida do Flamengo pede para que a Caixa cobre o Corinthians pela dívida do seu estádio. Atacante fora do jogo contra o Palmeiras. Olha, e muito mais notícias aqui do nosso futebol. Fala galera, Fábio Rangel aqui do seu canal BTB Esportes. Chegamos nessa manhã de terça-feira com muitas informações. Olha, peço pra você, por favor, deixa o seu like nesse vídeo. O seu like ajuda aqui demais o nosso trabalho. O seu like ajuda demais aqui no nosso crescimento. Deixou o seu like? Então, vambora. Olha só, é o seguinte, o jornalista Juca Kfouri, ele disse o seguinte, que o Palmeiras vai eliminar o Flamengo na Copa do Brasil e fala o seguinte, se preparem para a virada. E ele disse mais, esse Flamengo não é o Flamengo do JJ. Esse Flamengo não é aquele Flamengo do Jorge Jesus. Então, o jornalista aí, Juca Kfouri, ele disse que o Palmeiras vai passar pelo Flamengo, pediu pra galera se preparar, porque vai acontecer uma virada, e falou que esse Flamengo não é o Flamengo do JJ, não é o Flamengo do Jorge Jesus. Eu queria que você deixasse aqui o seu comentário. Eu tava vendo aqui mais cedo, né, a fala desse jornalista, e ele falando sobre como se as pessoas estivessem meio que diminuindo ali o Palmeiras, tivesse meio que já dando o Palmeiras como eliminado. Olha só, eu não tô vendo isso. Eu não estou vendo isso. Você pode deixar aqui nos comentários o que você tá vendo. O que eu estou vendo é um respeito muito grande. E olha, antes do primeiro jogo, antes do 0-0, eu estava na CBF e eu vi lá o Marcos Braz falar o seguinte, olha, eu acredito que o Palmeiras não queria enfrentar o Flamengo nesse momento. E o Flamengo também não queria enfrentar o Palmeiras agora. Isso é muita humildade. Então, meu amigo jornalista Juca Kfouri, eu não tô vendo isso não. Pelo contrário, eu tô vendo muito respeito. O Flamengo, ele venceu o primeiro jogo aí por 2-0. É uma vantagem muito grande. O empate é do Flamengo. O Flamengo pode perder hoje aí, no jogo de amanhã, né, por 1 gol de diferença. E é um resultado que pode acontecer sim. O Palmeiras venceu o Flamengo lá por 2-1, por 1-0. Um empate, um resultado que pode acontecer, um jogo muito brigado. Olha, eu não tô vendo essa soberba, eu não tô vendo aí esse espírito de já ganhou da parte do Flamengo e nem da parte do Palmeiras, não. A verdade é que tá todo mundo preocupado. Torcida do Palmeiras tá preocupada, olha, o Palmeiras é forte em casa, aquela coisa toda, o apoio da torcida, mas poxa, é um bom time do outro lado, é um bom treinador, né? Ótimos jogadores. O Flamengo joga muito bem dentro e também fora de casa. Aqui do lado do Flamengo, o Flamengo venceu por 2-0, tem uma ótima vantagem e eu não tô vendo esse já ganhou. Pelo contrário, torcedores do Flamengo ali, olha, é um jogo duro, é um jogo difícil, o Flamengo tem que ficar atento, principalmente ali naquela pressão inicial que com certeza o Palmeiras vai fazer. Se o Palmeiras marca um gol no início do jogo, a pressão que não vai ser aquilo. Mas também é o seguinte, se o Palmeiras ele se desorganizar, deixar espaço, porque vai atacar, vai jogar e vai deixar o Flamengo jogar. E leva um gol também no começo do jogo, a situação pode ficar horrível para o Palmeiras. Então olha só, eu não estou vendo isso daqui não. Pelo contrário, eu tô vendo aí muito respeito da parte do Palmeiras e também da parte do Flamengo. E vamos ver amanhã o que vai acontecer nessa madrugada de terça para quarta, né? Na madrugada ou de manhã bem cedinho, nós, o BTB Esportes, vamos partir aqui do Rio de Janeiro para São Paulo para poder acompanhar tudo que vai acontecer nesse jogaço aí, Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo. Olha só, Estádio do Flamengo, Caixa Econômica volta à justiça pedindo a anulação do leilão. Juiz determina perícia sobre valor. Prefeitura diz que vai trabalhar para a manutenção da iniciativa e que irá trazer benefícios à região. Isso é claro, vai mudar aquela área do gasômetro ali, né? Na ação, a Caixa criticou o valor.
o qual o Flamengo arrematou o terreno de 138 milhões e pediu a anulação do leilão para voltar à mesa, né? Voltar à mesa de negociação com o clube, alegando que em nenhum momento foi contrária ao projeto de um estádio no gasômetro. Então, novamente, a Caixa Econômica volta à Justiça pedindo aí a anulação do leilão, quer sentar na mesa novamente com o Flamengo para poder negociar, não tá aceitando meio aí que o valor, né, que o Flamengo comprou o terreno. E aí, nessa situação aí, claro, a torcida do Flamengo entra ali para poder dar um apoio ali ao clube, defender ali o clube. E é o seguinte, muitos torcedores do Flamengo pedindo o seguinte: por que a Caixa Econômica não vai lá para cobrar o Corinthians pela dívida do seu estádio? Eu estava vendo aqui uma matéria que saiu no dia 21 de março, agora desse ano de 2024, falando o seguinte, que de acordo com a apuração do GE, a dívida do Corinthians com a Caixa pelo financiamento do estádio é de 700 milhões agora, atualmente. Mais de 700 milhões de reais. Então, torcida do Flamengo falando o seguinte: em vez da Caixa ficar ali preocupada com o Flamengo, que ela vá lá e cobre a dívida do Corinthians pelo seu estádio. Então a gente fica aí atento, porque, né, a gente não sabe o que vai acontecer, a Caixa não desistiu, foi novamente à Justiça, a gente está aqui atento a tudo que está acontecendo nessa situação para trazer para vocês aqui do nosso canal BTB Esportes. Olha só, atacante está fora desse jogaço contra o Palmeiras, né? O Flamengo tem um desfalque confirmado para a partida contra o Palmeiras, né? Que é o desfalque aí do atacante Carlinhos. Ele está fora, né? Por já ter tido disputado a competição pelo Nova Iguaçu. Então, infelizmente, o atacante Carlinhos não vai poder aí participar desse jogaço aí Flamengo e Palmeiras. Palmeiras e Flamengo, porque o jogo vai ser lá. Então, o Flamengo vai aí com Pedro e Gabigol e provavelmente aí o Pedro será o atacante ali do ataque do Flamengo e o Gabigol podendo entrar ali no segundo tempo. Então, infelizmente, o atacante Carlinhos não vai poder participar desse jogo. Olha só, o Gerson, ele irá jogar com o nome do Adílio, né? Nessa partida aí contra o Palmeiras. Então, é mais uma homenagem que esse ser humano, né? Um ser humano, independente do jogador ali e tal, e ele é o que é para o Flamengo, não só pelos números, que são números assim, assustadores, não pelos números, é pela pessoa que ele é, o ser humano, né, que ele foi. Então isso aí é mais uma homenagem aí, e o Gerson ele vai entrar em campo com o nome do Adílio ali na sua camisa. Eu tava vendo hoje mais cedo um vídeo, né, da final, né, do Mundial, e ali no segundo gol, né, o Zico ele bate ali a falta, ali no rebote, o Adílio simplesmente fez um gol na final, né, do Mundial. Para você ter uma ideia do tamanho do Adílio para o Flamengo, né? Só para você ter uma noção. Isso aqui não é no Campeonato Brasileiro, não é numa Libertadores, isso aqui não é uma competição, é a história do Flamengo. Maiores assistentes da história do Flamengo. Zico, 204 assistências, o Júnior, 152 assistências e o Adílio, 102 assistências, né? Olha só, e tem mais. Adílio pelo Flamengo, 617 jogos, com mais de 370 vitórias, 129 gols, 102 assistências, 231 participações em gols. Então, de 231 gols na história do Flamengo, né? O Adílio ele participou, né, na verdade, de 231 gols. Né? De todos os gols aí, todos os gols que o Flamengo tem na história, ele participou de 231 gols. Tem um título mundial, tem uma Libertadores, tem 4 campeonatos brasileiros, campeonato carioca, Taça Guanabara, Taça Rio. É um jogador que jamais será esquecido, é um ser humano que jamais será esquecido. Então, tudo que o Flamengo, tudo que os torcedores, tudo que for feito aí para homenagear o Adílio nesse último adeus, né, que será hoje,
ainda não chega perto daquilo que esse ser humano, daquilo que o Adílio ele merece. Então, infelizmente aí uma perda, né? Não tem jeito. Todos nós vamos partir um dia. Todos nós vamos partir um dia. Eu costumo falar assim, jogo logo lá em cima. Tipo, daqui a 100 anos, você que tá me assistindo, daqui a 100 anos nenhum de nós vai estar mais aqui. Então, né, chegou o momento do Adílio, como um dia chegará o seu, como um dia chegará o meu também, não tem jeito. E hoje, né, amanhã também, né, muitas homenagens aí, ele merece e merece demais. É até difícil a gente falar aqui de um momento como esse, a gente pede a Deus aí que dê muita força aí, né, pra família, e pode ter certeza que hoje, no jogo de amanhã também, muitas homenagens aí, o Flamengo, os torcedores, os jogadores vão estar aí, né, desejando aí ao Adílio. É bem complicado a gente falar sobre isso. Então, vambora. Mais tarde eu vou estar lá no embarque, né? Eu vou pro aeroporto Galeão fazer o embarque do Flamengo. Amanhã você vai poder acompanhar tudo que vai acontecer, e nessa madrugada ou amanhã de manhã bem cedo a gente vai estar indo para São Paulo para fazer essa cobertura desse jogaço Flamengo e Palmeiras, e no próximo vídeo você vai acompanhar tudo que vai acontecer lá em São Paulo. PTB Esportes em todos os lugares.